Seja muito bem-vindo ao canal Casa de Oleiro. Eu sou Homero e hoje nós chegamos ao último episódio da saga Patriarcas, a origem do povo de Israel. Se você ainda não segue o canal, segue agora. Curta esse vídeo e compartilhe, porque a história de hoje é uma das mais emocionantes e poderosas de toda a Bíblia. No episódio anterior, nós vimos a vida de Jacó, o homem que começou como enganador, mas terminou transformado. Jacó recebeu um novo nome, Israel, e dele nasceram 12 filhos, que se tornariam as 12 tribos. Mas entre esses filhos, havia um que carregava um destino diferente, um destino que parecia impossível no começo. O nome dele era José. José era filho de Jacó com Raquel, a esposa amada, e Jacó amava José de forma especial. E isso gerou inveja, ciúme, ódio, porque quando o coração do homem é tomado por comparação, até o sangue pode se tornar inimigo. José ainda era jovem, mas Deus já falava com ele através de sonhos. E esses sonhos eram estranhos, grandiosos e perigosos. José sonhava com feixes de trigo se curvando diante do seu feixe. Sonhava com o sol, a lua e as estrelas se inclinando diante dele. E quando ele contou isso aos irmãos, a inveja virou raiva, porque eles não viam José como um escolhido. Eles viam José como ameaça. E então chegou o dia em que os irmãos foram cuidar dos rebanhos longe. Jacó mandou José até eles. E quando os irmãos viram José vindo de longe, eles conspiraram. Eles disseram: lá vem o sonhador. E decidiram matar José. Mas no meio do ódio surgiu uma hesitação. Eles não o mataram, mas fizeram algo quase pior. Eles tiraram a túnica de José, aquela túnica que simbolizava favor, e o lançaram numa cisterna vazia, um buraco escuro, um silêncio profundo, um lugar onde os sonhos parecem morrer. E depois venderam José como mercadoria, como se ele fosse nada. José foi levado por mercadores para o Egito e assim começa uma descida. Porque José não foi apenas levado para outro país, ele foi levado para outro mundo. José chega ao Egito como escravo, sem família, sem proteção, sem nome, sem futuro. Mas há algo que a Bíblia deixa claro. Deus estava com José. José foi comprado por Potifar, oficial do faraó. E ali, mesmo sendo escravo, José prospera, porque a presença de Deus não depende do lugar. A presença de Deus depende do propósito. Mas a história de José não é uma linha reta, porque quando a mão de Deus levanta, o mundo tenta derrubar. A esposa de Potifar tenta seduzir José. José resiste. José foge. Ele escolhe a santidade. Mas a mentira vence por um tempo. Ele é acusado injustamente e lançado na prisão. E aqui está uma das partes mais profundas dessa história. José não fez nada errado. E mesmo assim, ele sofre. Ele é traído pelos irmãos, esquecido no Egito, acusado sem culpa, preso sem justiça. E mesmo assim, Deus estava com ele. Na prisão, José encontra 2 homens, o copeiro e o padeiro do faraó. Eles têm sonhos e José interpreta, e ele acerta. Um é restaurado, o outro é condenado. E José pede ao copeiro: quando você for lembrado, lembre-se de mim. Mas o copeiro esquece. E José fica mais tempo, mais silêncio, mais espera. Porque às vezes, Deus não está nos negando. Deus está nos preparando. Até que um dia, o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. E então, o copeiro finalmente se lembra de José. E José é chamado. José se apresenta diante do homem mais poderoso do Egito, um escravo, um prisioneiro, diante de um rei. E o faraó diz:
Ouvi dizer que você interpreta sonhos. E José responde algo que muda tudo. Não está em mim. Deus dará a resposta. José interpreta o sonho. 7 anos de fartura viriam, e depois 7 anos de fome devastadora. E José não apenas interpreta, ele aconselha. Ele diz que o Egito deveria se preparar, armazenar, guardar, planejar. E o faraó percebe algo. José não é apenas um homem inteligente. José é um homem guiado por Deus. E então o faraó faz o impensável. Ele tira José da prisão e o coloca como governador. Segundo no comando, um hebreu governando o Egito. E então os anos passam. A fartura vem. José armazena. O Egito se prepara. E quando a fome chega, ela não atinge apenas o Egito. Ela atinge também Canaã. E é nesse momento que a história se torna ainda mais intensa. Porque os irmãos de José, aqueles que o venderam, agora precisam ir ao Egito comprar alimento. Eles entram diante do governador e não reconhecem José. Mas José reconhece eles. E ali, José tem poder para destruir, para se vingar, para pagar na mesma moeda. Mas José escolhe algo maior. José testa o coração deles. Ele observa se eles mudaram. Ele vê o arrependimento crescendo. Ele vê a culpa, ele vê a transformação. E então chega o momento em que José não aguenta mais. José chora. Ele se revela e diz: eu sou José, e o medo toma conta deles. Porque eles pensam: agora vamos morrer. Mas José diz algo que é o centro de toda essa história. José diz: não tenham medo, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. E aqui está a grande mensagem. O que o homem faz para destruir, Deus pode usar para construir. José perdoa, José abraça, José restaura. E então ele chama seu pai Jacó para o Egito. Ele chama toda a família, 70 pessoas, um pequeno povo, e assim Israel desce ao Egito. Não como escravos ainda, mas como família. E eles se estabelecem na terra de Gósen. E ali o povo cresce. Cresce tanto que um dia o Egito teria medo deles. E isso abre as portas para a próxima saga, a saga do Êxodo, o tempo de Moisés. O tempo em que Deus libertaria um povo inteiro. Mas tudo começou aqui, com José, o homem que desceu ao fundo do poço, para depois ser levantado por Deus. A saga Patriarcas termina assim, com uma família entrando no Egito e com uma nação prestes a nascer. Se essa história falou com você, comenta aqui embaixo. Qual parte da vida de José mais te marcou? Os sonhos, a traição, a prisão ou o perdão? Segue o canal Casa de Oleiro, curta esse vídeo, compartilhe e ative o sino para não perder a próxima saga. Seguimos juntos, aqui no Casa de Oleiro.